nesse convite. É um privilégio receber a todos para que nós possamos, então, externar à população, através dos veículos de comunicação, na imprensa da nossa cidade, esclarecimentos a respeito do transporte coletivo no município de Blumenau. Nesse sentido, é importante destacar previamente alguns conceitos e algumas formas do modo de fazer e pensar a gestão pública que tem norteado a minha atuação pessoal e, por consequência, passa a ser uma diretriz a toda a nossa equipe de governo. O tema é complexo, eu serei muito sintético, mas ainda assim eu conto com a atenção, a compreensão e a paciência de todos para que nós possamos, do ponto de vista técnico, administrativo e jurídico, permitir compartilhar com a comunidade todos os fatos que são inerentes às decisões a serem tomadas fruto do resultado do trabalho administrativo e jurídico da equipe da Prefeitura de Blumenau. Mas, por uma reflexão, e eu tomo aqui a liberdade de externar um pouco do meu modo de fazer e pensar a gestão pública, eu gostaria de compartilhar alguns princípios e algumas diretrizes que busco atuar pessoalmente e compartilhar, portanto, com toda a nossa equipe. Em primeiro lugar, gestão pública é coisa séria. Não há espaço para demagogia, não há espaço para populismo e não há espaço para hipocrisia. É importante ter seriedade, transparência na condução da gestão pública. Os temas da gestão pública, cada dia mais, são complexos, pelas variáveis jurídicas, pelas variáveis administrativas. Portanto, não cabe mais a quem pensa em fazer gestão pública como ela deve ser, populismo, jogar para a plateia, buscar o aplauso fácil. Isso não é possível. Não há medida mágica de curto prazo que dê solução a problemas que são tão complexos como são os problemas enfrentados no dia a dia da administração pública. Tenho convicção, e esse é um pensamento que eu compartilho diariamente com a nossa equipe. Nós não buscamos o aplauso fácil. Nós somos avessos à política do show, à política do espetáculo, a buscar uma manchete fácil e a buscar um factoide. Eu busco, e a nossa equipe busca, resultado concreto e efetivo. E eu tomo a liberdade de compartilhar esse raciocínio, esse pensamento, inclusive diante da nossa própria equipe de governo, para dizer que em muitos momentos, e no transporte coletivo não foi diferente, a gestão séria exige apanhar calado. E nós apanhamos calados por muito tempo ao longo desse processo, porque esta é uma questão muito delicada, que exige seriedade e que, portanto, não permite a busca desse aplauso fácil de curto prazo e do factoide de curto prazo, a demagogia de curto prazo ou o populismo de curto prazo. Nós apanhamos calados, agimos em silêncio, porque tínhamos a consciência tranquila e firme do rumo e da direção precisa que estávamos tomando e caminhando, no sentido da defesa do interesse público, sempre agindo com firmeza. Já disse em outros momentos e repito porque é a mais absoluta expressão da verdade. Popularidade vem e passa. O que fica na vida de um gestor público é a credibilidade e a respeitabilidade. Dá um exemplo concreto. Em relação à margem esquerda, apanhei calado por muito tempo e faria tudo de novo em busca do resultado efetivo. Porque uma decisão de aplauso fácil seria romper um contrato. E isso faria com que o aplauso fácil se convertesse na crítica de longo prazo. Nós optamos pelo trabalho da responsabilidade. E no limite do interesse público, hoje a obra está praticamente entregue. O aplauso fácil lá atrás, de um rompimento populista e demagógico de um contrato, faria com que a cidade, por muito tempo, ficasse sem ter uma obra entregue. O Brasil, dos últimos 20 anos, e essa reflexão é importante, apresentou dois modelos de fazer política. Os últimos 12 anos, uma política de show, de espetáculo, de factoide, de popularidade fácil. A popularidade fácil é espuma, é superficial. E o Brasil teve outros 8 anos de fazer a coisa certa do jeito certo, mesmo com a incompreensão de curto prazo. Eu me filio a essa vertente, que é a vertente da responsabilidade, de ter um reconhecimento histórico
de qual é o jeito certo de se fazer as coisas. Bom, nesse contexto, a respeito do transporte coletivo, nós temos o maior problema e o maior desafio da história política e administrativa da história de Blumenau. Esse tema tem um componente social, econômico e humano muito sério. Nós temos nesse sistema 1.300 trabalhadores, bravos trabalhadores, e que vivem uma situação humana de muita dificuldade, e merecem toda a nossa solidariedade, todo o nosso respeito e toda a nossa compreensão. O componente é econômico também, porque 120 mil usuários são afetados diariamente pelas questões de transporte coletivo, e a par desses 120 mil usuários diários, toda a cidade, de modo ou direto ou indireto, é afetada por essa questão. Portanto, em toda a história de Blumenau, não há nenhum tema administrativo ou político que seja tão complexo e gere tanto efeito em relação à vida da cidade como esse. Desatar nós complexos como esses exige um trabalho cuidadoso, cauteloso, tecido a muitas mãos. E eu faço um parênteses para publicamente reconhecer a todas as cerca de 20 pessoas que diretamente estiveram ao meu lado ao longo dos últimos meses, trabalhando dia e noite e em todos os momentos para que os melhores resultados em favor da comunidade e em favor dos trabalhadores do sistema pudessem acontecer. Eu, certa feita, ouvi uma expressão, e essa expressão faz sentido, no aspecto de como o gestor público, muitas vezes, deve ser cuidadoso e cauteloso. É preciso ter o cuidado, para desatar alguns nós, aquele cuidado de como ser o algodão entre os cristais. Produzir o cristal, mais do que uma atividade industrial, uma atividade artesanal. É arte e ciência, tem que ter técnica e jeito. E é preciso, muitas vezes, paciência, tempo, para não dar errado. Bom, nós estamos aqui no sábado de manhã. Isso, em primeiro lugar, é natural para a nossa equipe, até porque é um dever trabalhar a todo momento para que um tema tão complexo possa ter, de fato, um desfecho. E para nós, na nossa equipe, não é novidade. É absolutamente natural para todas as equipes de todas as áreas de governo o trabalho ao sábado e domingo. Tanto é que a intervenção no sistema de transporte coletivo aconteceu no próprio domingo. Mas a escolha desse sábado, e não foi escolhido, foi fruto da cronologia e do calendário natural do rito e do processo administrativo. Mas esse momento de sábado também tem um quê de simbolismo para demonstrar que há meses, muitas e muitas pessoas, profissionais sérios e respeitados da administração pública de Blumenau, para esses profissionais não há sábado, não há domingo, não há recesso, não há feriado e não há nem sequer lua de mel, apesar das injustiças e maldades que muitos buscam cometer. Por fim, finalizando essa introdução, que já se alonga, é da nossa postura, apesar do sorriso, apesar do afeto e do carinho que trato com as pessoas, é da minha postura a decisão firme e corajosa sempre que necessário. Aliás, se como a oposição assim sustenta sorriso, gentileza, respeito e educação com pessoas for defeito e for crime, que eu tenha cada vez mais defeitos e crimes como esses, porque isso faz parte da educação. Agora, isso não é contraditório, muito ao contrário, em relação a ter defesa firme e pulso firme na tomada das decisões. Mais um exemplo prático. Nós, ao longo da nossa gestão, rompemos unilateralmente 16 contratos, pontes, obras que não saíam do papel. 16 contratos rompidos unilateralmente por pulso firme, por decisão firme da administração municipal. Para dar um exemplo bem concreto, e os demagogos de plantão, no curto prazo, fizeram a sua festa, buscaram o seu aplauso fácil, e nós, apanhando calados, damos o resultado. A Rua Jacó Inachen, por exemplo, há 2 trechos e havia 2 contratos. Um contrato em execução problemática, o segundo trecho seria realizado pela mesma empresa. A empresa dava problema no primeiro trecho e rescindimos unilateralmente o contrato para aquele segundo trecho. O que os demagogos e populistas de plantão fizeram? Foram lá para a comunidade dizer que a administração, que o prefeito era contra o segundo trecho daquela obra. Tiveram o seu aplauso fácil de curto prazo.
Hoje a população aplaude o resultado, porque o segundo trecho ficou pronto antes do primeiro. Uma rua, outro exemplo, Haroldo Renner, curto prazo, demagogos de plantão, dizendo que eu tinha aberto mão em relação à execução daquela obra, porque rompi o contrato. Hoje a obra está em execução, com qualidade, moradores satisfeitos, e ela seguramente vai ficar pronta antes do que se eventualmente eu tivesse mantido aquele contrato. A minha régua é da ponderação. Eu meço pelo interesse público. Vamos à cronologia para relembrar os passos que foram dados no segundo semestre em relação a esse tema. Essa cronologia é importante para haver uma compreensão de que sem um desses passos, o processo final não poderia chegar a um determinado resultado. Sem um desses passos, inobservados um desses passos, a agilidade de curto prazo se transformaria numa nulidade perene e não haveria a condição técnica e jurídica de se chegar ao resultado. Setembro de 2015, criação da Câmara Técnica de Acompanhamento da Gestão do Consórcio. Já havia problemas severos em relação ao consórcio no que diz respeito ao respeito dos seus trabalhadores, dos profissionais do sistema de transporte coletivo. A Câmara Técnica foi um mecanismo no sentido de poder influenciar e no sentido de poder intensificar a cobrança para que, prioritariamente, das receitas do sistema, o salário dos trabalhadores fosse pago por primeiro em relação às demais despesas eventuais do consórcio. Trabalhadores, combustível e manutenção da frota. O tripé indispensável para a manutenção do sistema. A Câmara Técnica deu seu efeito nos 2 primeiros meses de trabalho. E quando se demonstrou insuficiente, fomos para a segunda etapa. Novembro de 2015, intervenção. É aquela história do apanhar calado. Muitos ficaram atônitos com, entre aspas, a saída da intervenção, dizendo que tínhamos, entre aspas, abandonado o tema, o que não é nada verdadeiro. Mas é como eu digo, entre a demagogia e o aplauso fácil do curto prazo, eu fico entre apanhar calado e dar resultado no longo prazo e entregar aquilo que a comunidade espera, deseja e precisa. A intervenção é um processo administrativo. Portanto, a gestão interventiva, e que deu resultado enquanto aconteceu, porque durante a gestão interventiva no consórcio da empresa Glória, 2 salários foram pagos, inclusive o Vale. A gestão interventiva assumiu com o sistema paralisado por salário atrasado. Honrou aquele salário atrasado pendente, que já estava em aberto quando da assunção da gestão interventiva, e a gestão interventiva é justamente para isso, para garantir que o sistema volte a retornar, volte a operar. Intervenção é sempre temporária. E, ao, entre aspas, sair da intervenção, porque a intervenção nunca deixou de acontecer, porque é um processo administrativo. Quando se deixou, entre aspas, a intervenção, os salários daquele segundo mês também estavam em dia e inclusive reajustados, uma vez que naquele período decorreu a convenção coletiva. 1º de dezembro de 2015, ou seja, como eu disse, mantendo todo o trabalho e mantendo o processo administrativo, porque a intervenção também faz parte de um processo administrativo, que é um rito, que é uma sequência de atos, que é uma sequência concatenada de atos que tem que ter desdobramentos. Dezembro de 2015, instituímos uma comissão especial e instauramos um processo administrativo para que se verificasse as eventuais inadimplências do consórcio SIGA. E aí, no curto prazo, muitos questionaram, abrir um processo para investigar o que é público e notório? Este é o direito brasileiro. Contraditório, ampla defesa, rito, passos a serem respeitados. Dezembro de 2015, 17 de dezembro de 2015, se abriu dentro desse processo administrativo, dentro desta comissão especial de análise, o prazo de 15 dias para que as empresas pudessem apresentar resposta e, inclusive, se opcionou às empresas e se facultou às empresas que pudessem apresentar um plano de recuperação, um plano de viabilidade, uma solução apresentada pelas empresas para, eventualmente, se manter o respectivo contrato. Fim do prazo no dia 4 de janeiro, com a resposta e a defesa das empresas, sem a apresentação do plano de viabilidade. 22 de janeiro, ontem, portanto, a comissão especial me apresentou todo o seu trabalho, exposto nesses 8 volumes, um relatório final de 70 páginas, em relação ao qual nós nos debruçamos ao longo do dia e da madrugada de ontem.
eu quero fazer um registro muito especial em relação ao trabalho dessa comissão especial técnica, formada por servidores de carreira da Secretaria da Fazenda, para análise econômica dos números e dos balancetes apresentados pelas empresas e auferidos durante o processo da gestão interventiva, e a gestão interventiva foi fundamental também para que esses números viessem à tona e pudessem fundamentar esse processo administrativo. O servidor efetivo da Secretaria da Fazenda, 2 servidores efetivos concursados do CETERP, área operacional, área técnica para análise desse tema, servidor efetivo da Procuradoria do Município, sob o comando do diretor jurídico do CETERP. Trabalho brilhante e muito importante dessa comissão que, como eu disse, não teve Natal, não teve Ano Novo, não teve outros momentos a não ser se dedicar à análise desse tema, que é um tema tão complexo. Eu poderia me focar no relatório jurídico, técnico, operacional e econômico produzido pela comissão e que fundamenta o meu voto, que a seguir vou tornar público. Mas nem precisarei aqui ir tão longe. Vou fazer com todos uma análise breve, sintética do contrato. O contrato que não foi assinado por mim, o contrato foi assinado pelas empresas, pelas respectivas empresas, pelo consórcio em 2007. Contrato 224 de 2007, contrato de concessão para prestação e exploração do serviço de transporte coletivo de passageiros, que se leva o município de Blumenau e o consórcio SIGA. Contrato assinado em 2007, pelo consórcio SIGA, pelas suas respectivas empresas. Cláusula primeira do contrato, que é assinado pelo consórcio e pelas suas empresas. O presente contrato de concessão tem projeto a concessão da exploração e prestação de serviço de transporte coletivo urbano de passageiros no município de Blumenau por conta e risco da concessionária. Por conta e risco da concessionária. Parágrafo 1º. O serviço objeto desse contrato constitui serviço público essencial, permanentemente à disposição do usuário, devendo ser prestado sem solução de continuidade, sem falta, e com observância das condições de regularidade, continuidade e eficiência. Eu me valho da Lei de Concessões para explanar o que significa, nos termos jurídicos, a regularidade, a continuidade e eficiência, com base na Lei 8987 de 95, que inclusive é anterior à celebração desse contrato e, portanto, rege esse contrato. Lei 8987 de 95, artigo 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço público adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido na lei e nos contratos. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade e eficiência em relação à prestação dos serviços. Artigo 7º da Lei de Concessões. São direitos dos usuários receber o serviço adequado. Também da Lei de Concessões, artigo 31, é dever da concessionária, de quem presta esse serviço, prestar o serviço adequado. E o próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 22, os órgãos públicos, por si, suas empresas ou concessionárias de serviço público, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros. E quanto aos serviços essenciais, como é o caso do transporte coletivo, serviços contínuos. E a própria lei municipal assim prevê. Lei Municipal 7.127 de 2007, segundo a qual considera-se uma prestação adequada desse serviço de transporte coletivo aquele que satisfaz as condições de regularidade e eficiência na sua prestação. Pois bem, analisada a questão legal da regularidade, da continuidade, da eficiência, é importante ainda fazer um registro que é fundamental. Cláusula 5ª do contrato diz que a concessão de 2007 tem um prazo de 20 anos, prorrogáveis por outros 10. Todos aqui têm a consciência, e todos aqui, seguramente, formadores de opinião que são, sabem que toda e qualquer ação do poder público, ela deve ser precedida de processo administrativo, contraditório e ampla defesa. Vou pegar um exemplo aleatório. Um servidor público, concursado, estável, que é flagrado num ato de irregularidade. Ainda assim, o processo administrativo, evidentemente, ele se impõe. Jamais haverá uma demissão do servidor público efetivo, ainda que flagrado, sem a sequência, sem o rito, sem uma análise muito cuidadosa, como a Constituição assim estabelece. Ou seja, mesmo num caso de flagrante,
é um processo que leva tempo. Contrato de concessão é algo muito sério. Uma concessão é feita para durar. Esse é um contrato que tem ainda 12 anos de duração, prorrogáveis por outros 10. A regra geral sempre é a manutenção do contrato. E a regra geral e o dever é buscar, de todas as maneiras, manter o contrato. E por isso, toda a cronologia extensa que se mencionou em relação a todo o segundo semestre. Muitas vezes incompreendida por muitos. E eu, evidente, reconheço o quanto é um tema que angustia. E muitas vezes a comunidade espera algo imediato, mas esse passe de mágica não há. É preciso ter responsabilidade, seriedade. Contrato de concessão é algo de fato muito sério, como todo e qualquer contrato administrativo. Ainda em relação ao contrato, na linha da regularidade, da eficiência, da continuidade da prestação dos serviços, é do contrato. Cláusula 44ª. Direito do usuário. Usufruir do transporte coletivo com regularidade do itinerário e frequência de viagens compatíveis com a demanda de serviço. Obrigações da concessionária. Cláusula 49. Dar condições de pleno funcionamento ao serviço sob sua responsabilidade. Adequar a frota às necessidades do serviço de acordo com o estabelecido pelo poder concedente. Cláusula 50 do contrato. A concessionária deverá arcar por sua conta única e exclusiva. A concessionária deverá arcar por sua conta única e exclusiva com todas as despesas necessárias à execução dos serviços objeto do contrato de concessão, em especial despesas com o seu pessoal contratado, tanto para a operação e a manutenção, quanto para a administração, inclusive dos salários e dos encargos. Portanto, muitos diziam, o prefeito vai lá e paga. Não é tão simples assim, até porque o poder público não pode pagar pela ineficiência de mau prestador de serviço público. Cláusula 61, falando sobre as hipóteses legais e contratuais, nesse caso, de extinção de um contrato de concessão, e essa é a cláusula, de fato, contratual. O concedente poderá extinguir a concessão, declarando a sua caducidade, independente de interpelação judicial ou extrajudicial nos seguintes casos. 1. Primeira hipótese que o contrato prevê. O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente. É o caso. Inciso 3. A concessionária paralisar o serviço por mais de 24 horas ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior devidamente comprovadas e comunicadas ao poder concedente. É o caso. 7 paralisações em 2015 e uma greve de 13 dias. A concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido. É o caso. Tanto é que nós temos ainda hoje, infelizmente, pendências trabalhistas, previdenciárias, muito graves e muito severas. A própria perda da dimensão da frota adequada à plena satisfação dos usuários em relação ao serviço de transporte coletivo também é uma prova eloquente, inconteste, da perda dessa capacidade, seja técnica, seja operacional, seja econômica. 5. Todos os itens contratuais assinados pela empresa. A concessionária não atender à intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação de serviço, e foram muitas vezes intimados a regularizar pagamento de salário. Sempre disse ao sindicato e reafirmo, embora nem sempre se acredite, sempre estive ao lado do trabalhador e sempre os disse, não os deixarei na mão. Eu reafirmo o que disse e repito, estarei sempre ao lado e não os deixarei na mão. Assim como a cidade, assim como o interesse público da cidade, assim como o usuário do transporte coletivo. Nós notificamos e intimamos a concessionária para a regularização dos seus salários, dos encargos, pelas mais reiteradas vezes. Como, e evidentemente não cumprido, como notificamos a concessionária no sentido da reposição da frota para o adequado atendimento em relação à comunidade. E aí muita gente perguntava, é comissão para lá, é processo administrativo para cá. O contrato vale para as duas partes. Parágrafo único. A concedente, o poder público no caso, comunicará à concessionária detalhadamente os descumprimentos contratuais referidos nesta cláusula, antes da instauração de processo administrativo de inadimplência, dando-lhe prazo para correção das falhas e transgressões apontadas para o enquadramento nos termos deste contrato.
Então, muitas vezes, em tom de desdém, os populistas e demagogos de curto prazo, né, diziam, né, que, na verdade, estava se enrolando e porque, né, pedir um prazo para regularização daquilo que, evidentemente, está em atraso. Porque a cláusula contratual e contrato vale para as duas partes. E processo administrativo e rito tem que ser respeitado. E é por isso que eu disse toda aquela introdução no começo, que muitas vezes se apanha calado, sabendo que tem direção correta, rumo firme e decisão corajosa a ser tomada. Ou seja, é um item contratual. Antes até de que se abra o processo administrativo para a defesa, antes dessa oportunidade, é necessário, por contrato, por lei, por regra do direito, que se dê um prazo para regularizar as situações que estão pendentes. Essa é uma etapa e ela tem que ser cumprida. E aí vem a segunda etapa que também tem que ser cumprida. E uma depende da outra. Cláusula 62. Para a declaração da caducidade da concessão, o concedente notificará a concessionária para esse fim, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para apresentar defesa. E aí, muitos ironizaram e ridicularizaram, olha, né, vão apresentar prazo para defesa do quê? Se é público e notório, né, que há situações que estão em equívoco. É preciso seguir as etapas para agir com responsabilidade. Ainda em relação a esse tema, eu expus as cláusulas contratuais e, finalizando essa lei de concessões, e essa lei de concessões é anterior, inclusive, à celebração desse contrato. Ou seja, o contrato, a lei sempre prevalece, mesmo que seja posterior, mas, de qualquer modo, esta lei, inclusive, é anterior à celebração do contrato. Lei 8987/95, Lei de Concessões. Extinção da concessão, artigo 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração da caducidade da concessão ou a aplicação de sanções contratuais. Quando? A caducidade da concessão, parágrafo 1º, poderá ser declarada pelo poder concedente quando? Aí são as hipóteses da lei. Eu já havia mencionado as hipóteses contratuais e pelo checklist é quase consenso de que todas as cláusulas foram desrespeitadas. As cláusulas do contrato. E as cláusulas de lei? 1. O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente. No termo da explicação jurídica que antefiz e expus, confere. O serviço é inadequado, não pelos trabalhadores, que se deixe claro, mas pelas empresas não permitirem essas condições de regularidade trabalhista, regularidade fiscal, regularidade previdenciária e as questões relacionadas à frota. E por isso, o serviço tem sido prestado de forma inadequada ou deficiente, nesses termos, para que fique bem claro. 2. A concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais. Bom, expus diversas das cláusulas contratuais e legais que foram inobservadas ao longo desses últimos meses. 3. A concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto. Está confirmado. 4. A concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido. Confere também. 5. A concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações nos devidos prazos. Confere também. Vale também para o presente caso. 6. A concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço. Confere também, ou seja, as 6 primeiras hipóteses legais de rescisão contratual por caducidade, todas estão aqui presentes no caso concreto. E para reforçar o que disse em relação ao contrato, que há etapas legais que têm que ser observadas e que muitas vezes o gestor público não pode se manifestar no sentido de não pré-julgar, né? E é o que eu falava naquela introdução, às vezes a gente tem que apanhar calado, sabendo do resultado, né, que se busca. Há etapas legais que têm que ser respeitadas e isso é importante haver a compreensão. Parágrafo 2º desse artigo 38, que se refere então à lei das concessões. A declaração da caducidade, e a lei falando, não é a invenção da Prefeitura de Blumenau, é lei federal. A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida, ou seja, antecedida, da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. E é o que foi feito. E muitas vezes pouco compreendido. Parágrafo 3º. Não será instaurado processo administrativo. Isso demonstra, então, a atuação anterior a este processo administrativo. Por que teve a atuação anterior e depois o processo administrativo? É por força da lei, como eu estou explicando, e por força do contrato, como eu já expliquei. Não será instaurado um processo administrativo de inadimplência antes de comunicarmos à concessionária detalhadamente os descumprimentos contratuais, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas primeiro, para depois, em não corrigidas, abrir esse processo.
Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de qualquer indenização prévia calculada no decurso do processo. Isso é o que diz a Lei de Concessões, a Lei Federal 8987 de 95. Bom, voltando aqui ao contrato, cláusula 64, e já finalizando essa etapa de análise, ressalvada uma decisão do Poder Judiciário, não caberá à concessionária qualquer direito à indenização, além dos valores devidos pelos serviços prestados até aqui e que estão bloqueados judicialmente para o pagamento dos trabalhadores do sistema de transporte coletivo. Cláusula 66. A caducidade do contrato de concessão, ensejada por infração contratual, poderá acarretar à concessionária a declaração de inidoneidade para contratar com a administração pública municipal nos termos da legislação em vigor. É uma faculdade, é uma possibilidade prevista no contrato. E finalizando algo que já está bem claro, mas o contrato volta a mencionar na cláusula 68, a concessionária obriga-se diretamente por quaisquer ações, reclamações ou reivindicações judiciais e ou administrativas, civil, comercial, trabalhista, tributária, previdenciária ou de qualquer outra natureza, postuladas em razão da execução do serviço, na condição de única e exclusiva empregadora e responsável por quaisquer ônus decorrentes de tais ações, reclamações e reivindicações durante e após a vigência desse contrato. Dito isso, e feita a análise do contrato, me cabe aqui tornar público, portanto, os encaminhamentos decorrentes dessa análise. Considerando a falta de um serviço adequado, e faço ressalva, temos trabalhadores excepcionais no transporte coletivo de Blumenau que merecem todo o nosso respeito, todo o respeito e todo o reconhecimento da cidade. Quando se fala aqui na falta de serviço adequado, é um termo legal, é um termo jurídico, no que diz respeito às condições que as empresas e o consórcio não garantem para que os trabalhadores realizem o seu trabalho. É nesse sentido a fala da falta de um serviço adequado. Adequado no sentido jurídico, porque falta regularidade e porque falta continuidade. Portanto, nos termos legais, o serviço prestado pelo consórcio SIGA e pelas suas respectivas empresas é um serviço inadequado e ineficiente do ponto de vista legal. As reiteradas paralisações são uma demonstração cabal disso, inconteste disso. Segundo aspecto, levando em conta a perda das condições econômicas e operacionais que são comprovadas pelo total desrespeito em relação aos seus trabalhadores, em relação ao direito dos seus trabalhadores, isso é uma prova incontestável da perda de toda e qualquer capacidade econômica, e a apreensão de ônibus acarretando uma diminuição da frota, ela é uma prova inconteste e eloquente da perda da capacidade operacional. E também, por fim, por não atender às intimações do poder público, no sentido da regularização das suas obrigações trabalhistas, no sentido de respeitar a relação com seus trabalhadores e no sentido de recompor a frota, no sentido de atender adequadamente a cidade, levando em conta todos esses fatores que são jurídicos, que são legais, que são contratuais, e a par também de todas as ameaças que tenho recebido, eu decido pela caducidade total deste contrato, rompendo, portanto, a concessão com o consórcio SIGA e com as suas 3 empresas. É redundante dizer, a relação jurídica do município é com o consórcio. Portanto, falar em caducidade total é uma redundância. A caducidade em relação ao consórcio, em sendo ao consórcio, abrange, portanto, as suas 3 empresas. Está decidido, portanto, pela caducidade total, pelo rompimento, pela rescisão deste contrato com o sistema SIGA e com as suas 3 empresas. Já determinei e está sendo publicado o decreto que contém esta decisão. Ao longo do dia, as empresas estão sendo intimadas, o consórcio SIGA já foi intimado no início da manhã de hoje a respeito dessa decisão. Em virtude da decretação do rompimento, da caducidade do contrato em relação ao consórcio SIGA, também declaro situação de emergência no município de Blumenau, uma vez que é rompido o contrato e o rompimento desse contrato, o efeito imediato do rompimento desse contrato gera efeitos a partir da meia-noite de hoje. Portanto, ainda se conclama às empresas e aos trabalhadores que prestem o serviço ao longo do dia deste sábado, porque a caducidade tem efeito legal, é a partir da meia-noite de hoje, então se conclama no sentido da manutenção do serviço ao longo desse dia de sábado,
Mas, de qualquer modo, rompido o contrato de concessão, extinto o contrato de concessão, não havendo mais relação do município com o consórcio SIGA, com a empresa Glória, Verde Vale e Rodovel, eu declaro, portanto, a situação de emergência no município, determino de imediato a todos os órgãos do município de Blumenau que proceda a uma nova licitação moderna, avançada, competitiva, que permita, de fato, segurança para o trabalhador do sistema do transporte coletivo e segurança para a cidade, para a vida da cidade. Portanto, uma nova licitação moderna, adequada, avançada, de acordo com os ditames mais adequados em termos de transporte coletivo e também de mobilidade urbana. Esse processo de licitação deve ser iniciado imediatamente e, em paralelo a isso, eu determino também as equipes da Prefeitura para que, com a máxima urgência e com a máxima brevidade, providenciem, prospectem e viabilizem a contratação emergencial de uma empresa para que preste o serviço de transporte coletivo. Aqui eu faço um parênteses. De acordo com o contrato com o consórcio SIGA, apenas a título de comparação com aquele contrato de 2007, em firmado o contrato, isso está na cláusula 6ª, se vislumbrou um prazo de 29 dias para que entre a assinatura do contrato e a nova operação do consórcio SIGA, o sistema entrasse em vigor. Evidentemente, nós vamos trabalhar no município com um encurtamento de todos esses prazos para que, o quanto antes e o mais breve possível, o serviço de transporte coletivo esteja restabelecido em relação à comunidade. Estou determinando também as equipes do município que imediatamente iniciem o processo administrativo para a declaração da inidoneidade do consórcio SIGA e dessas 3 empresas para que não tenham a condição de contratação com o poder público. Estou determinando de imediato, e por iniciativa nossa, por iniciativa da gestão e da prefeitura, que toda essa documentação, todos os apontamentos, todos os dados, tudo o que contém em relação a esses relatórios sejam imediatamente encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público do Estado, ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público Federal, como demonstração clara e inequívoca de absoluta transparência e de publicidade total em relação a todo esse processo. E com a sugestão aos respectivos Ministérios Públicos que tomem todas as medidas necessárias para a responsabilização civil, criminal, trabalhista, fiscal, previdenciária de todos os envolvidos nesse sentido. E também ainda estudos por parte do município para eventual indenização a título de danos morais coletivos e difusos por todos os prejuízos causados à coletividade pela ineficiência na prestação desse serviço. Ficam seguramente 2 perguntas no ar. Em relação aos trabalhadores, eu quero aqui, de público, fazer um reconhecimento à qualidade dos trabalhadores do serviço público do transporte coletivo de Blumenau. Até porque, em toda essa análise, sempre emergiu da própria comunidade dos usuários reconhecimento em relação aos trabalhadores, deficiência em relação às condições que tinham para o exercício do seu trabalho, no sentido da inadimplência trabalhista, no sentido da não adequação da frota às necessidades da cidade. São trabalhadores os mais preparados, os mais profissionais, que conhecem profundamente o sistema e conhecem profundamente a cidade. Seguramente, esses trabalhadores terão toda a condição, com muito mais segurança, de ter, seja na nova licitação, um contrato de trabalho muito mais seguro do que tem hoje. E mesmo na contratação emergencial, para que uma nova empresa emergencialmente preste o serviço de transporte público, seguramente os trabalhadores do transporte coletivo de Blumenau, profissionais, capazes, talentosos que são, terão toda a condição de trabalho e toda a segurança trabalhista sua e da sua família de ter uma condição de trabalho com muita dignidade, como merecem e como respeito. Então, com certeza, se sai de uma situação que, embora era um contrato ainda com 12 anos de duração, mas se sai dessa angústia mês a mês, se sai dessa aflição mês a mês, se sai dessa incerteza mês a mês, se entra emergencialmente numa situação muito mais segura, em que para o trabalhador não vai ter falta de salário, em que para o trabalhador não vai ter desrespeito trabalhista, em que para o trabalhador não vai ter desrespeito em relação ao seu FGTS, em relação aos seus outros direitos. E por outro lado, vislumbrada a nova concessão, viabilizada a nova licitação, com certeza uma relação de longo prazo, muito, mas muito mais segura do que a que tem acontecido hoje. Como fica para a sociedade? Por um lado, apesar, e é preciso, e desde já eu peço a séria compreensão e o sério apoio de todos, nenhuma transição como essa
é fácil ou simples. Uma transição como essa é altamente complexa. E até se chegar a um cenário de uma nova licitação com uma nova empresa que, por longo prazo, opere o serviço de transporte coletivo, há necessidade de uma operação emergencial. A equipe da Prefeitura vai trabalhar com toda a agilidade para já nos próximos dias providenciar essa contratação emergencial e o quanto antes restabelecer esse serviço à comunidade. Agora, o restabelecimento ao serviço à comunidade pressupõe, além desta contratação, que vai acontecer, e há um trabalho administrativo nesse sentido, a vinda dos novos ônibus, que serão em maior número do que atualmente a frota do município está oferecendo à sua comunidade. Portanto, já na chegada desses novos ônibus, há uma normalização da vida das linhas e dos itinerários para que tais coisas não aconteçam. E é evidente, há um tempo necessário para o eventual desligamento dos trabalhadores do atual consórcio e a contratação desses trabalhadores por essa nova empresa. Isso não acontece do dia para a noite. Nem uma contratação emergencial com empresa com o contingente de frota que precisa ter, e nem a demissão e a readmissão dos trabalhadores. Isso não acontece num passe de mágica e imediatamente. Então há aí um período de transição em que se pede e se conclama a compreensão da comunidade. Mas é um preço de curto prazo, para uma situação muito mais definitiva, muito mais segura, e se garante à sociedade que não será por questões trabalhistas e previdenciárias que haverá novas paralisações, porque não haverá, porque os salários estarão em dia e seguramente os trabalhadores terão uma relação mais sólida de trabalho. Então nós teremos um cenário para a sociedade, passados os primeiros dias de transição, iniciada uma operação emergencial e mais à frente com uma nova licitação. Seguramente Blumenau pôs um ponto final a uma história de muitos anos com essas três empresas e com o consórcio Sigma. E se virou a página. E se surge uma nova oportunidade de construção de um novo modelo de transporte coletivo, muito mais seguro, muito mais adequado e que traga muito mais benefícios, portanto, a toda a comunidade. Com menos insegurança, com menos incerteza, com menos angústia, com menos dor e menos sofrimento. Com muito mais qualidade, com muito mais respeito às pessoas que estão diretamente envolvidas, que são os trabalhadores do sistema, mas, acima de tudo, com muito mais respeito à cidade. Portanto, eu e minha equipe ficamos aqui à disposição individualmente de todos para todo e qualquer esclarecimento. Ao longo dessa semana, muitos serão chamados para que nós possamos, então, compartilhar dia a dia quais têm sido os avanços nessa situação emergencial. Estamos aqui à disposição. Um abraço e felicidade a todos.